Olá, gente. Eu sou Laís Eduarda. Meu nome indígena é Nhan Guarani. Eu sou indígena do povo Tupinambá de Olivença, localizado no sul da Bahia. Sou estudante da Linter da UFBA. Olá, meu nome é Raíssa Matos, eu sou do povo Pataxó, da aldeia Pataxó, de Coroa Vermelha, no extremo sul da Bahia. E hoje estamos aqui com o podcast Papo de Estudante. Afinal, por que é importante estudar a cultura, né? Por que a gente deve compreender o que é cultura, né? A importância de estudar cultura, na minha perspectiva, é que todos nós estamos inseridos em uma cultura, né? E a partir daí, compreendendo o que é essa cultura, a gente consegue, né, ter uma compreensão melhor sobre nós mesmos e ao nosso entorno. Então, a partir do momento que eu entendo o que é cultura, tanto a minha própria cultura quanto o conceito de cultura, a gente começa a valorizar cada vez mais. A exemplo, nós que somos indígenas, né? Nós somos povos diversos que temos uma gama de diversidade cultural, desde costumes, tradições, né? Que passam pela espiritualidade, né? Pelo nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a questão da culinária, né? Então, a partir do momento que a gente compreende o que é essa nossa cultura, principalmente nos dias de hoje, a gente valoriza, né? E consegue, de alguma maneira, fortalecer. Vamos também refletir sobre a cultura indígena. Ela se relaciona com que cultura? E por que cultura indígena? Tem alguma cultura que é dominadora da cultura indígena? Tudo isso é necessário ser discutido, principalmente enquanto nós, povos indígenas. E aí, né, seguindo, né, essa mesma linha de raciocínio, de alguma forma, assim, o que é de fato essa cultura, né? O que é de fato cultura? Que a gente existe diversas categorias, né? Tem a cultura popular, a cultura erudita, a cultura indígena, a cultura quilombola. Mas afinal, o que quer dizer essa palavra cultura, né? A cultura em si, ela é um conjunto de costumes e tradições de um determinado coletivo, um determinado povo. E essa cultura, ela pode variar, né? Não somente de acordo com o coletivo, as pessoas, mas ela tem relação também com o meio ambiente, né? Então, de acordo com o clima, essa cultura pode ter determinados costumes, determinadas tradições, com o território que eles estão inseridos, né? Então, tudo isso está envolto do que é cultura, né? A cultura é todo esse conjunto de costumes e tradições. Como, por exemplo, os povos que moram à beira da praia está diretamente relacionado com a cultura da pesca. Os povos também que moram ali próximo ao rio, os povos ribeirinhos. O meio ambiente está diretamente ligado com a cultura e com os povos que ali vivem. Ainda falando sobre cultura, temos 2 linhas principais. A primeira concepção é a cultura da nossa povos indígenas, né? Eu sou Pataxó. Temos coisas específicas com o povo Pataxó, mas também tem coisas que se relacionam para além de ser Pataxó. É por isso que sempre tem uma discussão, né? Indígena pode mexer no celular, mas para além da minha cultura, tem uma cultura maior, que é a cultura global. Como, por exemplo, o uso da internet, o uso do celular. Para mim, como indígena do povo Pataxó, eu tenho minhas crenças, também tenho onde eu moro para viver. Mas para além disso, eu tenho cultura baiana, que eu moro na Bahia. E se eu for parar para pensar um pouco mais, também tem a cultura do povo brasileiro. E isso se expande cada vez mais. Então é algo muito complexo, que é muito importante ser refletido e discutido. E aí, nessas ideias de cultura, né, é importante a gente também compreender que a cultura, ela é dinâmica, né? A cultura, ela não é estática. A cultura, ela é móvel e ela varia. Principalmente, por exemplo, no nosso caso, enquanto indígena, as pessoas ainda têm aquela concepção de que indígena é aquele que anda nu, que vive da caça e da pesca, mas a gente foi atravessado por uma outra cultura. E aí, por exemplo, eu gosto sempre de falar para os meus alunos que
esse entendimento de cultura, mesmo que os portugueses, porventura, não tivessem invadido o Brasil, nós não seríamos mais os mesmos tupinambás de 1.500 anos atrás. A gente, de alguma forma, já teria mudado alguns aspectos das nossas culturas, porque isso é natural. Até pela questão do clima, né, da vegetação, dentre outras coisas, relações sociais, né? E por aí vai, geração em geração. Sempre existe esse processo, né, de mudança. E com a cultura não é diferente. Então, a cultura também ela vai se moldando com o passar dos anos. Ela não fica estática. Acho que algo muito importante para a gente discutir é o fato que a cultura ela é algo dinâmico, ela nunca é estática. Principalmente para nós, povos indígenas. Então isso vem muito frequente como questionamento. Ela sempre se atualiza por muitos fatores. Seja o tempo, seja o meio que vivemos. Como um exemplo disso, minha aldeia, a aldeia Pataxé de Coroa Vermelha, ela é considerada uma das maiores aldeias urbanizadas do Brasil. E isso impactou diretamente o modo de vida dos povos indígenas que ali vivem, né? Nosso modo de vida. Nós vivíamos diretamente, exclusivamente da caça, da pesca, nosso meio de transporte. A maioria das vezes era a pé, ou se não, de canoa. E hoje viver ao meio urbano mudou muito, né? O nosso modo de viver. Nós já não vivemos da caça, ainda vivemos artesanato, mas muita coisa mudou até pela proibição, né? Nós não podemos mais caçar, ainda podemos sim pescar, mas até nossos artesanatos, né? Infelizmente, a gente acaba não fazendo muito artesanato de madeira, porque acaba prejudicando diretamente o meio ambiente. Então, muita coisa tem mudado. Os nossos adereços, antes era mais colares de semente, ou coisas da natureza. Hoje a gente já tem, por exemplo, os brincos de miçanga. Aí a gente se pergunta, eu deixei de ser do povo Pataxé porque eu não vivo diretamente da caça e da pesca? Então você me pergunta o povo Pataxé que ano. Porque nós povos indígenas viemos em constante mudança e é algo que tem que ser refletido de fato, porque às vezes a gente vive até com aquela própria cobrança para nós, que deixa de ser indígena por fazer isso, a cultura era daquela forma, deixou de ser, então a gente tem que analisar muita coisa. E é importante também a gente refletir que a cultura, né, como já foi dito, ela é diversa e ela também segue diversas perspectivas. Por exemplo, a visão de mundo, né? Eu acho que nós, enquanto indígenas, temos uma visão de mundo completamente diferente dos não indígenas e até mesmo de povos de outras culturas, né, que não sejam a cultura indígena. Por exemplo, né, o que compõe a cultura, né, é esse conjunto de hábitos, de costumes, de tradições, e aí conhecimentos que está ligado a saberes tradicionais, a linguagens, a ciências, crenças e valores, que está ligado à religião, à ética, a visões de mundo, práticas sociais, que está ligado à alimentação, festas, modos de vida, de se vestir, a arte, que está ligado à música, dança, pintura e teatro. Isso é, de uma maneira geral, o que compõe a cultura, mas a exemplo, para nós indígenas, a nossa música, a nossa dança, ela não está ali apenas ligado às questões de artes. As músicas, principalmente, elas perpassam todo o trajeto cultural, né? A música ela pode ser encontrada na própria culinária, no modo de vida, que é o modo de você criar, no modo de sustento, né? Por exemplo, tem muitos povos que ao fazer plantios, eles cantam músicas, né? Lá no meu povo, por exemplo, algumas pessoas cantam "Vamos trabalhar", eu tenho minha madrinha Potira, e eu sempre lembro que quando ela vai fazer qualquer coisa, ela fala: "Bora, a gente canta, ou vamos trabalhar, ou vamos." A música ela não está ligada somente a uma questão de arte. Óbvio que também no contexto geral as pessoas usam músicas de diversas formas, né?
Mas a música, ela tá ligada, por exemplo, também ao espiritual, né? Tem músicas que a gente não pode cantar em qualquer momento, tem músicas que não podem ser filmadas. No nosso próprio curso, a gente tem a nossa colega Karina, né? Que o povo dela tem uma reza muito forte, que ela sempre pede, por exemplo, para ninguém filmar quando ela cantar. Então, a música, ela tá muito ligada de uma forma mais profunda nas culturas indígenas, assim, de maneira geral. E isso é uma perspectiva diferente da cultura, né? Das questões que compõem a cultura em si. A cultura é algo que aprendemos vivendo em sociedade. Ela é transmitida, modificada e compartilhada. Você já parou para pensar quais elementos da sua cultura te definem? E aí, galera, esse foi o nosso tema de hoje. Curte, comenta, compartilha o nosso vídeo. E quem sabe estaremos aqui em breve.